Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Valquíria, né? Hoje, dia 11, então, falando um pouquinho sobre esse curso de antropologia teológica a respeito de de Edith Stein, né? Santa Teresa da Cruz. E aí, é assim, ao primeiro momento, quando eu estive olhando os textos, eu falei, nossa, mas para falar dela, eu acho que me veio em mente uma tela branca sem nada. Porque assim, é muito profundo, né? Eu acho que qualquer palavra que eu coloque aqui não dá para expressar aquilo que realmente é, né? Então, assim, vai ser mesmo uma parte muito pequena, né? Eu preciso compartilhar, professora. Tem como Sim, já vou te os colocar como slides? host. Tá Está conseguindo? aparecendo para vocês? Sim. Então, o texto que eu escolhi aqui foi o Toque Infalível de Deus, né? A Alma da Alma. E assim, só para introduzir, né? Para mim esse curso está sendo essa semana muito forte. Eu acho que assim estudar Edith Stein não é uma experiência de caráter performativo, porque é impossível a gente ouvir, né? Ler coisas sobre ela e não fazer o exame de consciência. Então, assim, para mim foi meio que tive vários momentos de analisar como está sendo, de rever a minha relação com Deus diante de tudo aquilo que ouvi, né, sobre Edith Stein. Então é algo muito, muito profundo, né? Então, assim, do texto também, que é riquíssimo, eu deixei de fora a questão da teologia da cruz, porque é muito profundo, achei que a gente não teria tempo para isso, né? Então, eu peguei uma frase como a essência ali que chamou muita atenção, que é que não se trata, opa, não se trata de um conhecimento intelectual, né, nem de uma adesão de fé, mas de uma união transformante e divinizante, né, que se realiza através do amor perfeito. Então, isso aqui para mim chamou muita atenção, né? Edith Stein, ela vivencia algo que ela consegue compreender de forma, né, intelectual e ela escreve sobre isso, mas não fica limitado a isso. Por quê? Porque parte da vida, né? E é algo que transforma. Então, é como se ela, ao fazer ali, né, na mística dela com Deus, ela traz uma dimensão para a vida humana nossa aqui na Terra. Então, isso é algo que transforma também as nossas relações com os outros, né? Isso me chama muita atenção, porque, de certa forma, diviniza o nosso humano, né? Então, eu coloquei aqui até essa imagem, essas duas imagens, porque, assim, ao primeiro momento, quando eu penso, né, a mística é algo sutil, né, que se movimenta ali com um vento, que é a conexão, da pessoa com Deus, né, do humano com o divino. Mas não para ali. Edith Stein, ela vem o quê? Vem no movimento, né, maior ainda, que é quando se abre ao outro. E aí, eu achei muito interessante essas bolinhas aqui de basquete, né, que tem diversos tamanhos, enfim, porque ela faz uma conexão entre saberes, partindo da teologia e filosofia. Então, eu pensei assim, poxa, não sei se é correto até dizer isso, mas acho que se ela tivesse ainda tido tempo para continuar estudando, ela colocaria muito mais outras ciências a partir da vivência dela, porque assim, é, nessa profundidade com qual ela retrata a pessoa humana,
Então, se a gente pensar, é um humano que ele está em todas as esferas, né, da sociedade. Então, e a base disso tem Deus, né? Então, eu acho que assim, quando ela fala, quando a gente vê, né, a experiência dela, essa mística, essa unidade da pessoa, né, mente, corpo e espírito. Então, quer dizer, tem essa dimensão humana que é a sociedade. Então, essa conexão entre saberes, eu acho que com ela dá para a gente aprender muito, né, em relação a se abrir para o outro, mas em diálogo e unidade com outras ciências também, né, que eu acho que vem bem ao encontro do percurso que eu iniciei, né, com a PUC do Rio Grande do Sul, né. Então, isso me chama muita atenção. E depois, assim, na frase que a professora usa, né, um texto seu aqui, que ela diz: o sentido próprio da experiência de Deus, que é também o centro de qualquer experiência mística, é o encontro com Deus de pessoa a pessoa, é o Deus amor que se dá a conhecer a alma, que adere ao seu amor e decide permanecer em união com ele ainda nesta vida. Além disso, eu acrescentaria que assim, é uma experiência que toca, né, essa alteridade da Trindade e que, por esta razão, ela é capaz de transformar o mundo. Então, assim, eu vejo que Edith Stein, ela trouxe muito essa realidade do, do real, né? Assim, da vida. Não é uma mística abstrata, não é uma mística apenas contemplativa, mas é vida, né? Então, assim, é tocar essa trindade para transformar o mundo, né? Então, assim, eu acho que é muito pouco o que eu tenho condições hoje de falar daquilo que eu acho que eu vou precisar ainda de algum tempo para digerir, né? Eu acho que quando terminou a aula hoje, foi um silêncio, aquele silêncio, eu falei, gente, não dá para falar muita coisa porque é muito profundo, né? Então, aproveito o espaço também para agradecer mesmo, que assim, eu acho que o aprendizado vai ao longo, né, da vida daqui para frente. Eu acho que essas aulas dessa semana em especial vão retornar, né, ao longo da vida. Então, era isso só porque é o que eu consigo hoje. Obrigada. A Valquíria, pela apresentação e pelas palavras que você disse, né, que elas manifestam na tua compreensão. Acho que elas são profundas quando foi profunda, né, todo esse caminhar dessa semana. Obrigada pela apresentação, pela rica apresentação. Então, se você puder tirar o slide aí. Passamos, então, na palavra ao professor Everaldo. Ele vai dar continuidade agora. Everaldo, vai lá. Everaldo? Boa tarde. Oi. Oi, posso, Sim, pode. posso falar? Pode. Como que está o volume? Ótimo. Ok. Boa tarde. Eu quero começar por agradecer, na pessoa da professora doutora Clélia Peretti, ao programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, por este encontro. Eu sou Everaldo Mendes e fui convidado para falar hoje, neste momento aqui, sobre a mística em Edith Stein. Porém, eu optei por intitular a minha conferência A Vida Íntima de Edith Stein. Eu quero começar pedindo licença poética para iniciar com um poema de Rilke. Se a ti, vizinho Deus, eu incomodo às vezes, com rude batimentos no meio da noite, é que de em quando te ouço respirar
e sei que estás sozinho no salão. E se careces de algo, lá não há ninguém que te ofereça um gole às mãos tateantes. Sempre atento estou eu, ao menor sinal teu. Eu estou muito perto. Só existe entre nós uma fina parede. Por acaso, se houvesse por acaso, de tua boca ou da minha algum chamado, ele se desfaria sem alarde ou ruído. De imagens tuas, ela é toda feita. Imagens que em tua frente se põem nomes. E, tão logo se acende em mim a luz com que te reconhece a profundeza minha, ela some como um reflexo na moldura. E meus sentidos, que em pouco se debilitam, desligados de ti, ficam sem pátria. Rilke. No século XXI, pesquisar a história pessoal ou a vida íntima de Edith Stein, do lugar da experiência cristã de Deus, pode parecer um anacronismo aos olhos de uma época que se proclama pós-teísta, pós-ideológica, pós-conceitual, pós-Hegel, e na qual o problema de Deus perde, aparentemente, sua especificidade teológica e admite apenas uma formulação que se crê honesta quando articulada em termos etnológicos, sociológicos, psicológicos e políticos. Pode parecer ainda um desafio ao veredito que parece aceito sem discussão em amplas áreas da cultura contemporânea e de acordo com o qual a experiência de Deus não pode ser senão a persistência ou a sobrevivência de uma ilusão, que muitas vezes pode ser delineada numa neurose coletiva, num ópio do povo, etc., para dialogar com autores dos séculos XIX e XX, que serão citados no decorrer da conferência. Neste cenário, a ilusão de Deus seria a última, entre todas as grandes ilusões que abrigam inicialmente o homem em face de uma natureza misteriosa e hostil, que ainda resiste tenazmente. No entanto, ilusão que se decompõe e torna irrespirável o mundo da cultura moderna. Nos séculos XIX e XX, remover o cadáver de Deus, eis a imprensa que toma para si os grandes construtores da cultura pós-teísta, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. Como nunca, como hoje, exatamente em face da tentação do vazio, o vazio cultural de Deus nas teologias da secularização e o vazio espiritual de Deus nas contras-teologias da sacralização, parece tão importante para a lucidez e o vigor da vida cristã definir a experiência de Deus como a experiência de uma plenitude. Trata-se de um risco que pode fazer-nos estremecer diante da gigantesca e fantástica operação da negação de Deus, dissimulada, sutil
e agressiva que invade toda a nossa cultura e, por conseguinte, todas as fibras de nosso ser que nela e por ela subsiste. Trata-se do risco essencial da fé que busca a inteligência. No século XXI, se nós, seres finitos, como disse Edith Stein, não dispomos a corrê-lo, é porque em nós mesmos a negação do eterno terminou sua tarefa. Não cremos mais em Deus, apesar de oferecermos em espetáculo ao mundo o alarido das teologias. Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, jesuíta, filósofo e teólogo, aponta-nos, então, como saída, a experiência de Deus como experiência de uma plenitude ou de um sentido radical. O risco a correr sem atenuações. Na perspectiva vaziana, não se trata de uma plenitude que nos submerge e nos esmaga, mas de uma plenitude que é sentido último da vida, ou diríamos, da existência, que nos liberta e que nos ilumina, como diria Edith Stein, como eu disse aqui ontem, né, citando ser finito e ser eterno, né, que nos faz levantar, né, como uma chama de círio brilhante. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. A mim me parece que essas palavrinhas têm 4 sentidos. Um sentido é, quando ele se levantou do chão, não via com os olhos abertos. E esse nada era Deus. Ver Deus, ele chama, pois, de nada. O outro sentido, quando ele se levantou, não via nada a não ser Deus. O terceiro, em todas as coisas, ele não via nada a não ser Deus. O quarto, quando via Deus, via as coisas como sendo nada. No Grande Sertão Veredas, escreve Guimarães Rosa, viver não é muito perigoso. Porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é o que é o viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. No viver perigoso, precisamos dizer sem equívocos que buscamos uma experiência de Deus na sua verdade. Na história pessoal de Edith Stein, conscientizei-me de que, sem a verdade experiencial do eterno, nossa vida andará errando entre muitos deuses e muitos senhores. Mas serão ídolos ou imagens enganosas da verdade que perdemos. Na vida de Edith Stein, desvela-se a experiência cristã de Deus, isto é, a experiência da presença do sentido radical numa existência historicamente dada, a existência de Jesus, o Cristo, e na palavra da revelação, totalmente condicionada por essa existência histórica na medida em que dela procede e a ela se refere. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, na experiência cristã de Deus, de Edith Stein, não há dualismo entre um Jesus histórico e um Cristo da fé. Nas palavras de Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz,
A experiência cristã de Deus é, portanto, a experiência da fé em Jesus Cristo como objetivo de fé. É rigorosamente teologizar, é traduzir na nossa linguagem e no nosso discurso a presença de Deus em Jesus Cristo. E disto Edith Stein sabe intimamente. Na vida de Edith Stein, a experiência cristã de Deus se desenvolve no terreno da linguagem, da lógica da encarnação na totalidade dos seus momentos, cujo sentido pleno se manifesta na ressurreição. Trata-se de uma experiência de fé, com F maiúsculo, inclusive ela escreve fé com F maiúsculo na Ciência da Cruz, a sua última obra, né, que ficou inacabada quando ela foi presa dia 2 de agosto de 1942 e dia 9, como a gente sabe, executada numa câmara de gás. Trata-se de uma experiência de fé, não de uma experiência religiosa como experiência de sagrado. Tudo começa na palavra, desde a criação das coisas e dos seres. E nós nos distinguimos pelo uso que dela fazemos. O homem, ou diríamos, o ser humano, é a sua linguagem. Lembro-me do filósofo contemporâneo Martin Heidegger, que diz que o ser reside na linguagem. A linguagem é a morada, a casa do ser. Palavras aproximam ou separam. Por palavras, senso e sensibilidade se medem, definem e estimulam. O próprio pensamento é a palavra escondida. Por meio das palavras e atos, inserimos-nos no mundo humano, humanizando-nos ou desumanizando-nos. Eu me lembro que no catolicismo tem um ato de contrição, né? Que o fiel pede perdão pelas vezes que pecou, por pensamentos e palavras, por atos, por omissões, etc. Para a filósofa contemporânea Hannah Arendt, essa inserção é como o segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original. Não nos é imposta pela necessidade como o trabalho, tampouco desencadeada pela utilidade como a obra. Hannah Arendt reflete que ela pode ser estimulada pela presença de outros, a cuja companhia possamos desejar nos juntar, constituir comunidade, como bem colocou Tones, Russell, Edith Stein, mas nunca é condicionada por eles. Seu impulso surge do começo que veio ao mundo quando nascemos e ao qual respondemos quando começamos algo novo por nossa própria iniciativa. Não se pode discursivamente exprimir a intimidade da pessoa humana, que Edith Stein compreende como eu consciente livre, que possui um corpo vivente, que possui uma psique e que possui um espírito, como tanto falamos aqui em outras conferências.
Edith Stein não era uma principiante na ciência da cruz. E o que é a ciência da cruz? Nós falamos aqui ontem também. Quando falamos em ciência da cruz, escreve Edith Stein na sua obra inacabada, A Ciência da Cruz. Devemos entender que não se trata de uma ciência no sentido comum da palavra, nem somente de uma teoria ou simplesmente sistemas de acessões verdadeiras, tampouco de um sistema formal, fruto do pensamento lógico. Ela é, isto sim, uma verdade já aceita, uma teologia da cruz, verdade viva, real e eficaz, comparável a uma semente que, quando lançada na alma, deita raízes, dando-lhe características especiais e determinando-lhe a conduta. Ela brilha e transparece nas atitudes. Lembra quando diz a Santa Madre, como se refere Edith Stein? Tudo isso, irmãs, é para que se produza obras, sempre obras. É neste sentido que se fala em ciência dos santos e que falamos em ciência da cruz. É das características e energias vitais latentes nas profundezas da alma que nascem a concepção da vida e a perspectiva em que são encarados Deus e o universo. Desta maneira, ser caracterizadas e sintetizadas numa teoria. Edith Stein identifica sinais naturalmente perceptíveis a indicar que a natureza humana, tal como a conhecemos em nossos dias, encontra-se em estado decaído, que nos impossibilitam de aprendermos intimamente os fatos de acordo com seu verdadeiro valor e reagirmos adequadamente a eles. Na concepção steiniana, esta incapacidade pode originar-se de uma deficiência inata da inteligência ou de um embotamento geral que paulatinamente se tenha formado ou ainda de uma insensibilidade positiva para determinadas impressões, quando frequentemente, repetidas. No cotidiano, coisas muitas vezes ouvidas e bem conhecidas deixam-nos indiferentes. Acresce ainda que assuntos de interesse próprio e preocupações particulares nos tornam insensíveis a outras coisas. Chegamos ao ponto de não nos indignarmos mais com os acontecimentos, com a banalidade do mal, como expressou bem a Hannah Arendt. Porém, acontece que essa insensibilidade e inflexibilidade interiores nos incomodam a ponto de nos fazerem sofrer. Eu me lembro de uma reunião numa instituição, uma reunião profissional, com a direção da instituição cristã, que uma pessoa se sentindo oprimida levantou uma questão e disse: Senhor diretor, eu fico tranquilo porque eu sei que o Senhor, quando estiver de joelhos diante do seu Deus, lembrará de todas essas reivindicações nossas aqui na reunião.
No dizer de Edith Stein, a teoria de que aqui se trata de uma lei psicológica pouco nos alivia. Sentimos-nos, por um lado, felizes ao perceber que ainda somos capazes de experimentar alegrias profundas e verdadeiras. Mesmo a dor profunda e autêntica se nos afigura uma graça comparada ao entorpecimento da sensibilidade. Sobretudo no campo religioso, torpeza e insensibilidade são dolorosamente sentidas. Muitos fiéis sentem-se deprimidos ao notarem que os fatos do plano da salvação não os impressionam mais, nem lhes servem como deveriam de norma e fonte de energia para a vida. Muita gente presa no rito porque perdeu a experiência originária. Padre Lima Vaz fala do balé de Senegal. E quando não temos a experiência, agarramos-nos nas coisas externas. E como saber se a experiência, no caso concreto aqui, estamos falando de uma experiência mística de uma cristã. Poderíamos falar de outras manifestações, né? De outras experiências, né? E o que é experiência? Primeira coisa, tem uma coisa mal entendida também em torno da experiência. O padre Lima Vaz diz que a experiência não é senão a face do pensamento que se volta para a presença do objeto. Não há uma dicotomia entre o pensamento e o objeto. Aqui, na experiência. E como sei, no caso da experiência cristã de Deus, se é ou não é uma experiência cristã de Deus? Voltemos a Teresa de Jesus. Tudo isso, irmãos, é para que se produzam obras, sempre obras. E no caso concreto, o critério é se, em circunstâncias concretas, aquela pessoa que porta ou que experiencia, não gosto muito da palavra porta, mas que está envolvida nessa experiência, age como se agisse o seu próprio mestre, no caso concreto, o Cristo. Na história pessoal de Edith Stein, os exemplos dados pelos santos lhe mostram o que deveria acontecer quando, de fato, se crê as verdades da fé e as obras maravilhosas do Eterno tornam-se conteúdo da vida, a ponto de as demais coisas perderem importância ou receberem também a marca desse conteúdo. E aqui eu retomo a cena do filme A Sétima Morada. Se queres ser tudo, não desejes ser nada. Esta é a mística carmelitana, ali no caso da Edith Stein. É a isto que ela chama de objetividade dos santos. Que é isto? Expressão que designa a receptividade interna e primária da alma, renascida, no caso concreto da experiência cristã de Deus, renascida pelo Espírito Santo. Tudo quanto se aproximar dessa alma, diz Edith Stein, será apropriadamente captado com profunda sensibilidade.
Por um lado, nela existe uma energia livre de falsas inibições e empecilhos. Por outro lado, dotada de sutileza, vitalidade e impressionabilidade suficientes para lhe permitirem ser fácil e prazerosamente plasmada e dirigida por aquilo que acolher. As energias da alma, ao se aproximarem nessas condições da verdade da fé, chegam ao que Edith Stein chamou de ciência dos santos. Destarte, o mistério da cruz, ao tornar-se forma interior, converte-se em ciência da cruz. E Edith Stein, nas primeiras páginas da Ciência da Cruz, disse que dificilmente um artista representou, esculpiu, traçou, no sentido pictórico, o Cristo que não sentiu o desejo de segui-lo. Com essa objetividade dos santos, tem certa semelhança à objetividade da criança, que recebe as impressões e a elas corresponde com todo o vigor e naturalidade espontâneos. No entanto, a reação de resposta não é sempre ditada pela razão. Para tanto, faltam à criança o amadurecimento e o entendimento necessários. E ainda, o que o entendimento se lhe abrisse, não faltariam erros e enganos de natureza interna e externa que lhe perturbam a inteligência. Tais enganos podem ser prevenidos pelas influências do ambiente. A alma infantil é terna, delicada, modelável, e o que a penetra poderá se fixar definitivamente, determinando-lhe o rumo da vida. E noutros escritos, Edith Stein chama muito a atenção com quem deixamos as crianças, porque nem todos os adultos são exemplos para essa criança. E ontem eu falei aqui que a Hannah Arendt diz na condição humana que somos seres condicionados. Tudo que entramos em contato, automaticamente passa a fazer parte da nossa existência. Tudo depende da maneira pela qual os fatos da história da salvação são levados ao conhecimento da criança. Se o forem de modo adequado, então é possível que estejam lançados os fundamentos para uma vida de santidade. Inclusive, Edith Stein escreve um texto, na verdade, ela faz uma conferência para professores, que em espanhol é El arte materno de la educación, que ela fala dessa mãe autêntica, né? Que acompanha a criança, e aqui também cabe para o diretor espiritual essa metáfora, né? No sentido de ajudar a criança ou ajudar a alma a descobrir o que Deus quer dela. E aqui no caso da criança, Edith Stein diz que a mãe autêntica, e aqui a mãe autêntica é uma metáfora, né? O que também temos o pai autêntico, né? A mãe autêntica é alguém que logo cedo fala do eterno para a criança, porque nem sempre a mãe estará com a criança. E Edith coloca esse vínculo espiritual que existe entre a mãe e a criança, né? No sentido de
a mãe perceber quando a criança está em perigo. E claro que isto também acontece aqui na mística steiniana, no sentido dessa relação íntima do eterno com o finito, ou seja, do amado com a amada, né? Para usar uma linguagem aqui de João da Cruz. Deus que conhece profundamente, né, cada um dos seus filhos e das suas filhas, né? Existem almas, de acordo com Edith Stein, precocemente escolhidas pela graça de Deus, que reúnem em si a objetividade dos santos e o realismo da alma infantil. Na vida de Edith Stein, deve-se levar em conta uma terceira circunstância. Ela foi uma artista por natureza. Devemos levar em consideração a sua objetividade própria de um artista. Na Ciência da Cruz, Edith Stein escreve, e eu até já citei aqui hoje, que dificilmente haverá um artista que não sinta o desejo de produzir a imagem de Cristo pregado na cruz ou a carregá-la. O crucificado exige, entretanto, do artista algo mais do que a simples imagem. Requer de cada homem, de cada ser humano, a imitação. Isto quer dizer que o artista deve também transformar-se em Cristo, a ponto de carregar a cruz e de ser com ela, nela pregado, né? No caso da Edith Stein, pregada, como ela entra numa câmara de gás em Auschwitz, tranquila, entre aspas. A obra exterior do artista pode se tornar uma barreira para a transformação interior, o que não deveria acontecer para Edith Stein. Pelo contrário, a obra exterior poderá servir à formação interior do artista, pois a imagem interna irá se aperfeiçoando à medida da perfeição da imagem externa. Se não houver nenhuma influência desfavorável, a configuração externa da imagem tornar-se-á configuração interna, norma de conduta que introduzirá a imitação de Cristo. Olha como ela faz aqui essa comparação da criança, né, com o artista, aqui nas entrelinhas. Da amada com o amado. A obra externa, produto do esforço do próprio artista, poderá servir-lhe de estímulo para a transformação interna, à semelhança do representado. Na experiência cristã de Deus, o sentido radical não apenas se manifesta de uma realidade e da sua expressão, identifica-se com ela, particulariza-se absolutamente nela. Para o artista, exprimir na sua própria linguagem, num ato de suprema liberdade, essa linguagem paradoxal na qual o revelador se revela, a linguagem mesma da revelação, eis a essência do ato de fé. Existe um ponto íntimo no espaço da alma no qual o eu encontra o seu lugar próprio, o lugar da paz que este deve buscar
até que o tenha encontrado, ao qual sempre deve retornar se o abandonou. É a alma da alma. Ontem nós falamos aqui, né, das moradas, do castelo interior, né? Na alma, este é o ponto mais íntimo do qual a pessoa humana pode tomar decisões em plena consciência, e entendendo aqui a consciência como a luz interior que se lança sobre as vivências, empenhar-se por qualquer coisa, sacrificar-se e doar-se a si mesmo. Nas primeiras moradas 1.1, a Santa Madre escreve: não encontro outra coisa com quem comparar a grande formosura de uma alma e sua grande capacidade. De fato, a nossa inteligência, por aguda que seja, mal chegada a compreendê-la, assim como não pode chegar a compreender a Deus. Pois ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Por fim, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Agostinho, Confissões. Muito obrigado.